Pegue a sua Bíblia comigo. Nós vamos compartilhar da palavra de Deus. Estamos aí, como foi anunciado, no nosso quinto dia dessa caminhada de fé, dessa jornada, uma campanha de algumas mensagens pela manhã. Serão 9 mensagens baseadas no Sermão da Montanha. Deus tem colocado isso no nosso coração e hoje, calhando aí de ser ceia e batismo, é um texto muito oportuno. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 5. Vamos ler apenas o versículo 7. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Apenas o versículo 7. É um pequeno texto, mas de grande profundidade. Muitas vezes nós lemos rapidamente a Bíblia, até no afã de dizer: eu já li a Bíblia toda, pastor. Eu confesso a você que eu nunca li a Bíblia toda. Eu leio a Bíblia com os versículos assim espalhados. Eu nunca consegui ler do início ao fim. Se você já fez, parabéns. Mas é porque eu paro às vezes no versículo e fico me perguntando tantas coisas. E aí eu não consigo ler a Bíblia toda. Quem sabe eu consiga um dia. Versículo 7 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você pode repetir comigo? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado desde já por tudo que tem acontecido aqui, mas principalmente pelo privilégio de poder ouvir a Tua voz através da Tua palavra. Continua falando conosco, aquieta o nosso coração, que possamos ouvir, Deus, o Teu falar, as Tuas ordens, o Teu querer, e que possamos cumprir aquilo que agrada a Ti. Ajuda-nos nesta manhã. Guarda esta palavra no nosso coração, para não pecarmos contra Ti. Em nome de Jesus oramos, e que todos digam amém. Você pode tomar o seu lugar. Misericórdia, uma palavra tão conhecida de todos nós e de verdade, Deus. O mundo inteiro conhece esta palavra. Não é uma palavra envolvendo apenas o conteúdo bíblico ou cristão. Pelo contrário, ela é muito pedida a Deus, ela é muito solicitada diante de Deus. Também diante dos homens, entre uma pessoa e outra, sempre ouvimos essa ideia da misericórdia. Mas em relação a Deus, quando nós pedimos a Deus, Senhor, misericórdia, normalmente é um anúncio de algo não tão bom que está por vir. É uma anunciação ou uma preocupação, uma pré-preocupação, medo de algo que está por vir, um acidente, uma palavra usada, por exemplo, quando o carro está para bater ou se envolver. A gente normalmente grita entre tantas palavras, cada um tem o seu estilo, mas a ideia de dizer misericórdia. Alguns falam Jesus, mas não porque confiam, porque entendem que a misericórdia está atrelada a Jesus. Até já ouvi até ateu dizendo: meu Deus, olha aí, no momento da dificuldade. Então eu entendo que essa palavra misericórdia, ela é muito usada, ela tem um entendimento muito simples. Quem, se tratando na relação dos homens com Deus, quem desfruta da graça, quem entende se mover, quem está na igreja entendendo que não faz apenas parte de um corpo jurídico e tal, uma associação e etc., mas que entende que é parte do corpo de Cristo, quem vive diante da graça de Deus, ele não necessita de clamar por misericórdia, ou não deveria necessitar esse clamor. Por quê, pastor? Nós estamos falando sobre isso, porque a misericórdia é atrelada à graça de Deus. Nós hoje estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Então nós não podemos fazer uso, ou não deveríamos, não podemos, não é proibitivo, mas não deveríamos usar esta palavra misericórdia. Ai, pastor, misericórdia. O médico me trouxe um exame, misericórdia a Deus. Querido, você vive diante da graça, então você não tem do que se preocupar. Quem está cuidando da sua vida, quem permitiu que tal e tal coisa acontecesse, foi o Senhor Deus Todo-Poderoso. Você concorda com isso? Você pode dizer amém, pastor?
Por que eu estou falando sobre isso? Porque esta palavra, no contexto geral, ela deve ser usada por aqueles que não desfrutam da graça, que ainda não têm uma relação com Jesus Cristo, que ainda não fazem parte do corpo de Cristo aqui na terra, desta ou em outra igreja, para que você se sinta bem e que professe Jesus como o único Senhor e Salvador. Se nós não desfrutamos da graça, necessariamente vamos necessitar ou precisar de uma misericórdia. Mas isso está entrelaçado, queridos. Há um laço de graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Mas é interessante que essa palavra, além desse entendimento simples, ela vai trazer para a gente assim, muitas conotações. Não necessariamente sinônimos, né? Mas conotações. Como é que essa palavra se aplica em determinadas ocasiões? A primeira aplicação a gente já viu aqui. Precisamos da misericórdia de alguém, do perdão, da liberação de um favor, ou no momento do criminoso chegar e dizer, vou tirar a sua vida. Você pode até não dizer misericórdia, mas você, na verdade, necessita que ele seja misericordioso. No fundo, você quer a misericórdia dele, porque ele tem ali, entre aspas, o poder de tirar a sua vida. E a gente sabe que quem tem o poder de tirar a vida é Deus. Depois que eu vi um irmão, tivemos aqui há alguns anos um irmão que foi acometido de um crime, estava numa situação errada, na hora errada, e os criminosos deram 5 tiros na cabeça dele. Já contou o testemunho, esteve alguns anos conosco, hoje ele está em outra igreja, e ele tinha, eu disse para ele que Jesus é a porta, mas Jesus quis fazer de você uma porta, porque ele tinha uma cicatriz aqui na parte de trás, que era uma porta redonda assim. Eu olhasse para ele por trás e vi uma porta. Ficou deformado aquela parte, o cabelo não cresceu, então ficou um desenho de uma porta. Eu falei, rapaz, Jesus entrou por aí? Ele foi. Aqui ele entrou no coração, ele entrou pela sua... Porque ele estava meio que caminhando na presença de Deus, e tinha algumas coisas estranhas acontecendo ao redor dele, e ele se deixou levar. Então, aconteceu esse episódio, 5 tiros na cabeça, no dia do aniversário da filha dele, de 8 anos. Olha que tragédia. Mas a misericórdia de Deus estava sobre ele. Foi correr aos hospitais, e corre para um lado, e corre para o outro, e demorou a vir no socorro, e já tramou. Não é que os médicos, pela misericórdia de Deus, costuraram, tiraram a bala, mexeram, ligaram um monte de fio. Logicamente que começou a dar um choquezinho de vez em quando, né? Ele dizia que batia aqui e dava choque aqui, porque mexeu na cabeça dele, mas ele estava super são, conversando, falando, está até hoje vivo, isso já aconteceu já uns 5 ou 6 anos atrás, um pouquinho mais. Mas por que o inimigo não tirou? Estou chamando de inimigo aquele que foi usado pelo inimigo, né? Por que ele não tirou? Porque quem tira e quem dá é Deus. Eu não sei se você tem essa coragem, eu espero nunca precisar, mas eu peço a Deus essa coragem. O dia que um criminoso apontar uma arma e disser, vou tirar sua vida, não, eu vou começar a rir dele. Você está louco, rapaz. Quem me deu a vida, ele me pode tirar. Você só vai apertar o gatilho. Você pode apertar, mas quem tira é aquele que dá. Então eu espero ter essa ousadia, porque a gente sabe que tem horas que a gente não tem essa coragem toda, né? Pastor é corajoso. Que nada, irmãos. Eu estou só ensaiando aí, mas eu não tenho essa coragem toda, não. Então, o que acontece? A palavra misericórdia, ela vai trazer um monte de sentidos. Eu trouxe aqui, por conta do dicionário, da sabedoria popular também, 6 sentidos para a palavra misericórdia. Primeiro, é o que a gente já conhece e falou aqui. Compaixão solicitada pela desgraça ou alheia ou do porvir. Ok? Então, quando eu uso normalmente a palavra misericórdia, eu espero o compadecimento do outro. É meio ligado ao clamor. Por que a palavra clamor é usada entre nós? Porque ela foi muito usada como uma palavra em que, no pedido de misericórdia, o executor, quem era o executor? De determinadas épocas, a história vai dizer, vamos imaginar assim, o homem do capuz que tinha o poder de puxar a guilhotina ou de puxar o banquinho para o camarada ser enforcado. Então ele esperava que aquele que estava sujeito à morte dissesse, clamasse, olha aí, usasse um clamor, abraçando os seus joelhos e pedisse misericórdia.
Se ele fosse tocado, ele tinha o poder, o executor tinha o poder de dizer: eu te perdoo, ou vai em paz, mais ou menos nesse sentido. Então a gente conhece o primeiro, compadecimento. Segundo, está ligado à comiseração e piedade, que é um pouquinho diferente, é apenas o ato, né, que a gente se compadece, mas no sentido de fazer uma caridade, de olhar alguém passando uma necessidade e ajudá-lo. Eu estou usando de misericórdia para com ele, diferente da ideia de morrer, de pedir clamor, ok? Mas no sentido mais de benevolência. Eu serei bom, eu vou ajudar aquele homem necessitado, eu vou dar uma esmola, eu vou dar uma roupa. Isso também é voltado para a misericórdia. Terceiro, ela está muito atrelada, e aí muita gente mistura muitas coisas, a palavra perdão, que é aceitar a desculpa pelo mal que lhe fizeram, olha aí, mesmo que não tenham lhe pedido desculpas. Isso é um coração misericordioso. Eu perdoo mesmo que ele não me peça desculpa. É ter um coração predisposto a perdoar. Daí está atrelada a palavra da misericórdia. Já a gente vai entrar mais nesse assunto, porque é muito confuso. Falar sobre perdão é o tema mais usado na igreja, porque vivemos debaixo do perdão divino, mas nem sempre atrelamos isso à necessidade da nossa vida ser uma vida de perdoar sempre. Então esse é o terceiro sentido. Quarto sentido, misericórdia pode ser instituição pia que socorre pobres e doentes. Então hoje usa-se o termo Casa de Misericórdia, ou Santa Casa de Misericórdia, local em que se faz o bem gratuitamente. Essa é a ideia. Se alguém cobra alguma coisa, não tem misericórdia nenhuma, você está pagando pelo serviço. Misericórdia é receber gratuitamente. Então, o quarto entendimento é uma instituição, né, que pode ser vista como uma casa de misericórdia. Quinto, esse eu achei muito interessante. Era o nome que se dava, nos tempos antigos, a um punhal que se trazia pendente à direita da cinta para matar o adversário ferido e derrubado no combate. Estranho, né? Mas era o golpe final. Para não deixar o opositor morrendo de dores à míngua, o punhal era levado para sonoplastia. Num golpe de misericórdia, cessar a dor, mesmo que traga morte. Isso a gente não entende. Nós não entendemos mesmo. Golpe final a fim de estancar a dor alheia. Muito incompreendido entre os homens quanto aos homens. Também, às vezes, até mesmo quanto aos animais. Não é? Você já viu quando o veterinário vai cuidar do cavalo e ele está numa situação de dor, quebrou a pata ou uma outra parte. Olha, tem que sacrificar o animal. Então a misericórdia está atrelada ao sacrifício. Isso abre o nosso entendimento de tal maneira, queridos, para entender às vezes por que Deus permite que determinadas coisas aconteçam. Nunca olhamos pelo prisma da misericórdia. Muitos julgam Deus, ou tentam nos seus corações julgarem Deus, mas não entendem que Deus pode estar agindo com misericórdia. Aí abre a discussão dos nossos dias, a questão, por exemplo, da eutanásia. Que direito eu tenho de tentar aplicar a misericórdia na vida do outro que eu entendo que está padecendo? Opa, essa discussão é boa, né? Não é o tema da nossa mensagem, mas é discussão boa, porque normalmente não é o outro que está padecendo. Segundo os médicos, eu nunca fiquei em coma para dizer isso, mas segundo os médicos, quem está num coma, ou induzido, ou realmente um coma profundo, não sente nada. Então se solicita-se a eutanásia para aquele que está em coma profundo, supostamente sem dor alguma. Quem está querendo acabar com a própria dor é aquele que pede a eutanásia. A discussão é boa, mas no ambiente da igreja nós temos que tomar muito cuidado. Não é um tema para a gente achar que deve ser ou não ser, que pode ou não pode. Por quê? Cremos que só tira a vida quem dá a vida. Você pode dizer amém se você concorda comigo?
Então temos que tomar cuidado, porque muitas vezes aquele que está indo ao hospital, sofrendo pelo ente naquela cama, é ele que está sofrendo. E a eutanásia, no sentido de tirar a vida para acabar o sofrimento do outro, sem saber se o outro está sofrendo, na verdade vai acabar com o meu sofrimento. Por quê? Porque ele morrendo, eu já enterro logo e acaba a minha dor. Na verdade, torna-se uma grande descrença do poder de Deus. Já vimos pessoas em coma há 30 anos. Acordar e falar, que ano eu estou? Será que eu escovei o dente ontem? Ele está 30 anos sem escovar o dente. Misericórdia, né, irmãos? Aí tem que usar a palavra misericórdia. 30 anos sem escovar o dente, Jesus. E por último, esse aqui eu achei estranho, mas eu estava lá, eu tinha que trazer, né, irmão? Estou estudando aqui. É uma peça saliente, colocada por baixo dos assentos dobráveis de cadeiras ou cadeirais de capelas ou de coros de igreja, para apoio das nádegas, está escrito lá, quando o assento está levantado, parecendo estar de pé quem nele está apoiado. Então é um recurso ilusório, que eles chamavam de misericórdia, para dar aquela impressão de coral, assim, um em cima do outro, aí coloca um atrás do outro, mas se todo mundo ficar sentado, fica no mesmo nível. Aí coloca um banquinho mais alto, e era chamado de traz lá misericórdia. Aí a pessoa ficava mais alta, o outro mais alto ainda, aí fazia a escadinha do coral. Interessante isso, né? Mas deviam ter inventado já a escada. Aqui, por exemplo, 3 degraus, um fica mais alto que o outro. Mas, enfim, estava lá, é um sexto entendimento que a gente nunca ouviu, eu também nunca ouvi, mas eu achei muito bom. Mas por que isso? Porque essas aplicações podem servir para a gente entender um pouquinho mais o que Jesus está dizendo lá no Sermão da Montanha. Jesus pode estar usando várias dessas aplicações, mesmo se a gente trouxer para a atualização disso, na época de Jesus não tinha o banquinho misericórdia. Mas uma coisa entendemos, quando Jesus aplica a misericórdia dele, alguma coisa acontece. Aquele que está no degrau de baixo, quando Jesus aplica a misericórdia, ele sobe. Olha aí. Está tudo atrelado, queridos. A percepção que nós temos quando a gente começa a entender é que Jesus está resumindo isso e dizendo assim, olha, você vai precisar dela. De um dia para o outro, num dia qualquer, todos nós vamos precisar dela. De quem? Da misericórdia. Portanto, seja amigo da misericórdia. Eu estou aqui fazendo uma adaptação daquilo que ele falou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque estes alcançarão a misericórdia. Então é o que Jesus está tentando, assim, eu estou tentando trazer uma forma bem simples de entender. Se nós não vivermos em amizade com a misericórdia, como vamos pleiteá-la no dia da nossa dor ou da nossa necessidade? Já havia dito que o cristão que vive debaixo da graça não pensa nisso. Mas como é comum, qualquer um de nós, no momento da dificuldade, gritar, meu Deus, Jesus, que a tua misericórdia esteja sobre mim. Porque a gente ainda não entende necessariamente como funciona a graça. E não é tão fácil assim. Em 25 anos de Evangelho, eu estou tentando aprender o que é viver debaixo da graça. Muitas vezes abusamos da liberdade que temos no tempo da graça. Muitos de nós deveriam ter nascido lá no tempo da lei. Porque dá-se uma liberdade e não se sabe usar a liberdade que recebeu. Triste isso, né? Quando nós conhecemos, por exemplo, a lei da semeadura, da ideia de plantar e colher, Jesus está dizendo, olha, você tem que plantar misericórdia. Porque senão você não vai colher dela. Vai haver um dia que você vai precisar colher dessa misericórdia, mas você não tem semeadura feita, você não tem como colher, não haverá colheita se não houver plantio. O que Jesus está dizendo é que nós necessitamos muito, queridos. E aí, entre todos os sentidos que nós damos aqui, falamos das conotações, eu acho importante a gente frisar um pouquinho mais sobre o perdão. Porque nos nossos dias, o que estamos fazendo aqui, o que Deus nos permitiu fazer ou estar aqui, está mais atrelado ao perdão de Deus. Um pouquinho longe da ideia de caridade. Então, se eu tivesse a oportunidade de reescrever a Bíblia para atualizá-la para os nossos dias, eu diria que o versículo 7 seria: bem-aventurados os que sabem perdoar, pois eles precisarão do perdão de Deus. Eu reescreveria assim.
E, entre aspas, eu colocaria algumas palavras para melhorar essa frase. Bem-aventurados os que sabem perdoar, independente do que tenham feito contra ele, pois eles precisarão do perdão de Deus, pelos muitos motivos Deus teria, porque muitos motivos Deus teria para não perdoarmos jamais, eternamente. Percebe isso? Que nós precisamos usufruir e entender o perdão e a misericórdia de Deus, e viver não apenas disso que recebemos, mas oferecer isso constantemente. É ter um coração perdoador constantemente, queridos. Jesus, certa vez, numa parábola, eu quero, ali no capítulo 18 de Mateus, ler um texto. É uma parábola de Jesus que ele vai explicar bem o significado da misericórdia, sem usar esta palavra no nosso português, evidentemente. Mas mesmo que ele não use, isso está implícito aqui, Mateus capítulo 18, versículo 23. Por isso o reino de Deus, o reino dos céus é semelhante a um rei, ele conta a história, que resolveram ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ah, meu Deus, se fosse assim no dia de hoje, não ia só um para a cadeia, ia a turma toda. Versículo 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, olha aí, imagina, curvou-se, rogou: "Sê paciente comigo e tudo te pagarei." O Senhor daquele servo, compadecendo-se, ou seja, usando de misericórdia, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Ele não disse assim: fica preso um tempo até que pague, ou continua me devendo. Não, o texto diz que ele perdoou. O pedido foi, talvez muito bem elaborado, mas havia um coração do outro lado pronto para perdoar se houvesse o pedido. Estamos falando de um homem que não quis perdoar antecipadamente, mas esperou. Se houver o pedido, eu perdoo. Então o que ele fez? Ele ouviu o pedido: olha, seja misericordioso para comigo, eu te rogo, eu pago até o último centavo, se eu estiver vivo, eu não tenho condição de trabalhar, eu não recebo auxílio reclusão. Ele deve ter dito tudo isso, né? Não recebo tal e tal. Queridos, ele está aqui fazendo um pedido sério, e aquele homem, disposto a perdoar, na parábola de Jesus, ele disse: então tudo bem, vai embora e eu perdoo toda a sua dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, ele era devedor de alguém, mas tinha gente que devia a ele também. Talvez até por isso ele estivesse devendo, né? Eu gosto de ouvir isso: irmão, pastor, eu estou devendo porque estão me devendo. Então, sempre tem alguém devendo alguém. Então, saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Ó, não sabemos ou não precisamos ter essa noção, mas 10.000 talentos é muito mais que 100 denários. Certa vez eu pesquisei sobre isso. Denário era o trabalho de um dia, então ele devia 10 dias. E o talento era muito mais. Era quase anos, um talento era quase anos de trabalho. Então ele devia muito e foi perdoado. Mas o outro que devia menos, muito menos do que ele devia, ó, saindo, porém, aquele servo encontrou os seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então ele está exigindo um pagamento de um valor pequenininho, e ele acabou de ser perdoado de uma dívida enorme. 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, fez a mesma coisa que ele fez. Lhe implorava: ser paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saltasse a dívida. Eu acho que aqui já tinha pagamento de auxílio reclusão. Porque preso para pagar dívida tem que receber salário do governo, né? Então aqui ele está recebendo para poder pagar a dívida. Versículo 31. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado,
Perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, mais do que aquele que guarda a prisão, é aquele que açoita. Então ele não seria só preso, ele seria preso e açoitado, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, aí Jesus encerra a parábola, meu Pai Celeste vos fará, se no íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Aí você pode dizer, misericórdia, Senhor. Você tem coragem para dizer isso? Misericórdia, Senhor. Porque Jesus está dizendo que, baseado nessa parábola, Deus tem a sua forma de julgar. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para nos meter no cárcere e nos entregar aos verdugos. Vamos atualizar isso? Ele tem todo o poder e toda a autoridade para dizer: Satanás, pode enviar os seus demônios para atazanar a vida deste ou daquele, porque ele não tem um coração perdoador. Porque eu lhe perdoei toda a dívida escrita sobre ele, enviando o meu Filho amado Jesus Cristo para encravar aquela dívida na cruz, pagando a dívida com preço de sangue, mas ele não consegue perdoar o irmão que falou mal, aquele que jogou pedra no telhado, aquele que difamou na rede social. Ele não consegue praticar um perdão muito mais simples do que ele devia, muito mais. Ele poderia perder a vida, e eu dei o meu filho para que a vida dele fosse retomada de valor. E aí, queridos, Jesus está exatamente falando sobre isso. Porque se fomos perdoados, não aprendemos ou não trabalhamos no nosso coração para aprender a perdoar. Independente do valor de dívida, porque você pode estar pensando: pastor, mas eu não entendo esse negócio. Como eu devia a alguém? Eu nasci, meu pai e minha mãe cuidou de mim, pagou os impostos direitinho, como eu devia? Olha, Pedro, estamos falando de vida eterna, morte eterna. Há uma dívida de pecado. E essa dívida de pecado define que, se você não for nova criatura em Cristo Jesus, você não entrará no reino dos céus. Não tem dinheiro que pague o ingresso no reino dos céus. A salvação é dada gratuitamente, é um dom. Deus delibera a todos nós. Mas para isso, teu coração tem que ser perdoador. E antes que a gente entre na questão da ação e do pensamento, você sabe que antes de você praticar uma ação boa ou má, isso começa onde? No seu pensamento. Você pensa em fazer, joga para o teu coração, o coração dá uma mexida como uma máquina de sovar o pão, e aí entra o fermento da hipocrisia, da maldade no mundo, e aí você coloca em prática aquilo que não deveria ser colocado em prática, porque o pensamento permitiu. O grande teólogo, John Wesley, ele falava sobre o que os pássaros têm poder para fazer. Eles têm poder para sobrevoar a nossa cabeça, pode fazer sujeira, pode fazer um ninho, mas ele só faz isso se você permitir. Então você tem que espantar as aves de rapina da sua vida. Quando o pensamento vier, dobre os seus joelhos e diga: o meu coração não vai receber esse pensamento. Do pensamento ele vai voar. Nós temos que ter um coração pronto para praticar todo tipo de misericórdia, todo tipo de ação boa que vai agradar o coração de Deus, coração pronto a perdoar, coração predisposto a perdoar, esperando a ofensa. Pastor, não tem nada para perdoar. Tá, mas peça a Deus um coração perdoador. Como assim, pastor? Tem que estar preparado já para se alguém me ofender? Sim, porque a todo momento alguém ofende o outro de alguma forma. Agride. Mesmo que você viva em paz com todos os homens, vai chegar no último dia que o inimigo vai levantar um rol, uma lista de coisas querendo condenar você. Olha aí. Por quê? Porque ele tem como fazer isso. Ele observa a nossa vida, ele acompanha as nossas ações, e se ele tiver alguma coisa contra você, ele vai escrever lá, hein? Não antes de conhecer a Cristo, mas depois de conhecer a Cristo. Por que a importância do batismo? Estamos falando de pessoas que aceitaram a Cristo, mas que precisam afogar a velha criatura, zerar a sua dívida,
apagaram os seus pecados, mas viverão de novo uma relação com o mundo. E se o mundo for muito influente na vida desses irmãos, eles voltarão a pecar. Então precisam de verdade conhecer que vivem debaixo de uma misericórdia divina, para que vivam o tempo todo sendo misericordiosos e perdoadores também, afastando-se da aparência do mal, saindo de perto do grau de maldade desse mundo, não permitindo que uma palavra alheia endureça o seu coração. São situações, queridos, que nós precisamos entender para até mesmo pleitear a misericórdia de Deus numa ocasião qualquer. Se nós não tivermos isso, querido, como vamos pleitear a oração ou fazer a oração que Jesus nos ensinou? Pai, perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como, olha aí, essa oração que você faz? Pai nosso que estás no céu. Aí quando chega na parte, perdoa as nossas dívidas, aí de propósito isso vem antes. A gente pede aquilo que supostamente faz. Perdoa as nossas dívidas, assim como eu sempre perdoo os meus devedores. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu não ligo para quem me ofende. Ok, assim é a sua oração? Tem esse conteúdo? É tal qual, igualzinho, bem parecido, sem tirar nem pôr, copa fiel. Você faz isso na mesma intenção que Jesus ensinou? Ou você simplesmente já decorou o Pai Nosso e de vez em quando não vigia, emenda o Ave Maria, credo, crê em Deus Pai, vai por aí, vai? Será que você ainda faz isso? Será que você ainda está na prática do pronto, pega pronto e leva pronto? Ai, pastor, de vez em quando eu recebo os irmãos meio desavisados. Pastor, olha que oração linda, eu só oro assim também. Eu digo, como? Eu oro como meu coração está. Não pega a oração pronta não, irmão. Não copia a oração do seu irmão, não. Tem orações lindíssimas de homens da fé, mas peraí, se aquilo não for verdade para o teu coração, não é oração, é reza. É automático. A diferença maior de uma oração para uma reza é essa. A oração tem que ter um envolvimento do teu sentimento, da tua certeza, da tua verdade. Se você apenas decorou, meu Pai, não tem nada desvio à tua direita, mas tu não serás atingido. Não funciona. Isso aí virou meme contra o Flamengo, né? Coitado do Flamengo. Então o que Jesus está dizendo, queridos? No Sermão do Monte, no versículo que ele fala toda a verdade, apenas um: olha, vocês estão aqui procurando felicidade. Aí está todo mundo lá dizendo: sim, queremos, o que tu tens para nós, Jesus? Eu preciso de dinheiro, eu preciso de cura, eu preciso que a minha família me trate bem, eu preciso disso e daquilo. Jesus, felizes serão aqueles que viverem cheios de misericórdia, porque não vai adiantar de nada você basear a sua vida em felicidade no mundo de hoje. Se chegar no final, Deus não praticar a misericórdia, a última dele, sobre a tua vida, tudo que você entende sobre felicidade cai por terra. E cai mesmo. É muito interessante isso. Como a gente baseia a nossa vida de felicidade em coisas que não trarão, mas não trazem mesmo. Aprenda, porque a gente tem essas frases prontas, né? O dinheiro não traz felicidade. Me dá o seu e viva feliz para lá. A gente gosta dessas coisas, mas espera aí. Se você não for uma pessoa feliz com aquilo que Deus já lhe deu, quanto mais você tiver, mais infeliz você será. Você pega aí as notícias daquele que jogava na loteria a vida inteira, porque ele não conseguia enxergar as coisas boas que Deus havia dado para ele. Ele queria mais, ele queria muito mais. E o álibi maligno é: se eu ganhar esse dinheiro eu vou ajudar tanta gente, pastor. Não pense que é conversa de pastor, irmãos, porque às vezes a conversa do pastor parece que está ampliando para promover milagre. Não, mas eu já recebi pessoa, graças a Deus está no singular, que diz assim: pastor, ora comigo, porque sempre recebeu o dinheiro que eu estou esperando. Eu vou construir uma igreja para Jesus. Eu falei: puxa, que bom, coração bom, né? Ofertante, olha, voluntário. Mas isso é uma herança? Não, pastor, deixa para lá. Como assim? Não, porque eu estou fazendo uma fezinha aqui. Eu falei: irmão, para com isso. Você acha que eu vou orar para você ganhar na loteria? Aí ele é tão abusado, audacioso. Mas bem que se eu ganhasse, se eu não ia aceitar o dízimo. Olha que pergunta maligna, irmãos.
Deus dá sabedoria ao homem. Eu disse para ele: peraí, você já errou jogando, vai errar não dando dízimo? Não erra 2 vezes não. Isso não é para você jogar na loteria não, irmão. Ô Jesus, pelo amor de Deus. Mas olha aí, não erra 2 vezes não. Aí, tá bom, entendi. Eu falei: para com isso, irmão. Você é liberto. Com suor do teu rosto comerás o teu pão, e Deus te fará multiplicar na terra que o Senhor teu Deus te dá. Louvado seja Deus. Nós devemos nos ocupar com essas coisas. Você já viu quanta gente entra numa empresa para trabalhar e diz: ai, eu estou tão feliz, está chegando a minha aposentadoria. Coitadinho dele. Ele não sabe que vai ter que entrar na fila para receber aquele negócio, e quando ele coloca no banco, o banco leva tudo. E que ele vai ser visto não como um trabalhador, mas um aposentado. Lamentavelmente é o mundo que nós vivemos. Queridos, que sofrimento. Eu coloco felicidade nessas coisas, em novas aventuras. Quantos experimentam aventuras malignas, porque num determinado momento ele achou que seria feliz, nem que fosse por instantes. Ah, pastor, eu não aguentei, eu tive que me deixar levar por aquele momento, porque eu acreditava que eu ia ser feliz naquela hora. Não, você sentiria prazer. E prazer é momentâneo, é rápido, é passageiro. E normalmente o prazer vai culminar em algo muito ruim depois. Felicidade é viver uma vida constante na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Não é uma vida de momentos bons. Porque se colocar na balança, você vai ver que a vida não é tão boa assim. Não quero ser pessimista, irmãos. Mas se você todo dia fazer um xizinho, nasceu, faz um X, dia bom, dia mal, dia bom, dia mal, dia bom não, bom dia, dia mal, bom dia. Se você fizer, você vai ver que o dia mal vai ser muito maior. O próprio Senhor Jesus disse: basta a cada dia o seu mal. Mas nós transformamos na graça do Senhor maldição em bênção. Você pode dizer glória a Deus por isso? Transformamos, sim, literalmente, os espinhos do mundo, o trabalho cansativo. Deus transforma isso em bênção. Conseguimos nos alimentar, cuidar da nossa casa, realizar alguns projetos. A questão é que tudo isso vai ficar de lado, queridos. Pare e pensa na ideia do inventor, né? Eu não sei o quanto isso é verídico, mas alguém me contou uma história linda do Santos Dumont, que inventava coisa. Eu fico imaginando a alegria dele de ter criado, inventado um objeto mais pesado que o ar que voasse. E a história aí, o que conta é que quando ele descobriu que aquilo que ele inventou estaria sendo preparado para levar bombas, para matar pessoas, acabou a felicidade. Acaba a felicidade. Ou também falam do Einstein, que inventou a bomba e etc. Mas não como bomba, ele queria controlar a física, a ciência, os átomos, e de repente transformou-se numa bomba. Algumas pessoas falam: olha, esses homens devem ter ficado furiosos, tristes, infelizes. Então, a gente gosta muito quando lê nos Salmos, né? As misericórdias do Senhor duram para sempre. Até quando? A misericórdia dele só entra em ação se estivermos vivos. Abre comigo em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Se você não achar fácil, está aí do ladinho de Jeremias, Isaías, você vai achar Lamentações, capítulo 3, versículos 22 a 32. Aqui, Jeremias, ele fala algo sobre a misericórdia baseada numa lamentação. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Ele diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso, olha aí, em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face o que fere, farte-se de afronta. Olha o convite. O Senhor não rejeitará para sempre, pois
Deus, ainda que entristeça alguém, usará de compaixão ou de misericórdia, segundo a grandeza das suas misericórdias, segundo todos os atributos que nós não vemos de Deus, mas que Deus possui. E um deles, lindo, maravilhoso, é a compaixão, a misericórdia, a benevolência, o amor propriamente dito sobre as nossas vidas. É interessante quando eu lembro dessa ideia do crente pedindo a Deus misericórdia. Querido, você está na graça. E a gente, na dor, a gente vai pedir as misericórdias sim. Mas quando a gente está na bonança, a gente agradece a Deus pela misericórdia dele ter nos concedido as bonanças. Quando você está saudável, você agradece a Deus todos os dias a saúde que Ele te deu pela misericórdia dele. Quando você está com dinheiro no bolso, você agradece a Deus a bênção diária, o alimento diário. Ai, Senhor, não tem pão, não tem carne, não sei o que fazer, misericórdia, Senhor. Mas por que diariamente, aí eu volto lá para Jesus falando das bem-aventuranças, por que diariamente a gente não olhou para o prato e disse: Senhor, obrigado pela misericórdia do Senhor em trazer à minha mesa o alimento. Obrigado, Senhor, pelo prato que está à minha mesa, porque assim nós vamos vivendo diante de uma misericórdia diária do Senhor. Mas não, nós só queremos a misericórdia lá no fim. Aí mesmo em Lamentações capítulo 5, lembra-te, Senhor, versículo 1, do que nos tem sucedido. Ele está passando lamentações, dores, ele está cheio de problema. Considera e olha para o nosso opróbrio. A nossa herança passou a estranhos, as nossas casas aos estrangeiros. Somos órfãos, já não temos pai, nossas mães são como viúvas. Ele está fazendo a lista dele, né? A nossa água por dinheiro a bebemos, até hoje é assim. Por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre o nosso pescoço. Estamos exaustos e não temos descanso. Submetemos-nos aos egípcios e aos assírios para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem. Nós é que levamos o castigo das suas iniquidades. Olha aqui, ele está achando desculpa para tudo, hein? Versículo 8: escravos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre das suas mãos. Com perigo de vida, providenciamos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se esbraseia como um forno por causa do furor da fome. Forçaram as mulheres em Sião, as virgens nas cidades de Judá. Os príncipes foram por eles enforcados. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Os jovens levaram a mão. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas da lenha. Os anciãos já não se assentam na porta. O jovem já não canta. Cessou o júbilo do nosso coração. Converteu-se em lamentações a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Aí ele acorda. Ai de nós, porque pecamos. Ai de nós, porque não reconhecemos quando estávamos bem, que estávamos bem, porque as misericórdias do Senhor haviam nos alcançado. Estávamos vivendo tudo isso por conta de uma misericórdia esplêndida, mas quando a dor veio, quando os problemas vieram, quando tudo isso aconteceu, eu clamei misericórdia. Olha para o nosso mundo ao nosso redor, queridos. Sim, agora vamos ter que clamar misericórdia. Olhar para as famílias destruídas, tudo que está acontecendo ao nosso redor. E nem assim às vezes a igreja acorda, está deixando o opressor se aproximar, ele já está com capuz, ele já vai apertar o botão da guilhotina. E nem assim a gente clama misericórdia, nem assim agradece pela nossa casa, pela misericórdia, estar na presença do Senhor. Querido, se você não valorizar isso, se você não entender que você não merece misericórdia, mas por Ele ter me dado, Ele chama isso agora de graça, que é um favor que você não merece. Ele é misericordioso para conosco, sim, e nós devemos nos lembrar disso todos os dias, não apenas quando chegar o problema, porque o problema está crescendo, e nós estamos vendo a nossa nação sendo dissolvida na nossa moral. Não há respeito, tudo o que está aqui Jeremias declarando está acontecendo. Eu gosto do versículo 12, quando ele diz: os príncipes foram por eles enforcados. Finalzinho do versículo 12: as faces dos velhos não foram reverenciadas. Não se respeitava os idosos aqui, Parece que isso é para hoje, né?
Os jovens levaram a mó, o peso, a pedra de fazer moer o trigo. Os meninos tropeçaram debaixo das cargas da lenha, ou seja, trabalharam para nada. Ainda sofreram, muito sofrimento. Os anciãos já não se assentam na porta, os jovens nem cantam. Deixamos chegar a esse ponto. Não enxergamos que Deus estava praticando a sua misericórdia. Versículo 17. Por isso caiu doente o nosso coração, por isso se escureceram os nossos olhos. Pelo monte Sião que está assolado andam as raposas. Tu, Senhor, reinas eternamente, o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos, olha aqui, novamente, Senhor, seja misericordioso para conosco, dá mais uma chance, converte-nos a Ti, faz com que a gente volte ao primeiro amor, permita que eu entenda o quanto sou pecador e não merecia tal e tal coisa. Tudo aqui, queridos, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. E aqui, o contexto histórico vai dizer que ele está se lembrando de dias em que Israel era fiel ao único Deus, invisível, Criador dos céus e da terra. Porque agora Israel é idólatra. Israel confia mais no dinheiro do que em Deus. Confia no seu trabalho mais do que no Deus que abriu a porta do seu trabalho, que troca os bons momentos na presença do Senhor por frações de segundos no mundo de prazer lá fora. Aqui, irmãos, como nós não entendemos isso? Como não percebemos? É como se Jeremias dissesse: estamos afastados, traz-nos de volta, ó, faz uma conversão na nossa vida, traz-nos mais para próximo de Ti. Aí Jeremias está resumindo tudo e dizendo: as tuas misericórdias, se não fossemos, nós já nem existiríamos mais. Será que a gente consegue dizer isso para Deus? Sincero, querido, sinceramente, nosso coração sincero. Será que a gente pode dizer: Senhor, aplica a Tua misericórdia para conosco? Queremos ser felizes sim, mas não do nosso jeito, do Teu jeito. Porque para Jesus, no Sermão do Monte, para Jeremias, falando de clamor, de misericórdia, para ambos, felicidade é estar debaixo das misericórdias do Senhor. É entender isso e valorizar antes que isso acabe, porque vai chegar uma hora, querido, que a misericórdia deixa de funcionar, porque Deus é justo, e na hora que Ele tiver que praticar a justiça, encenação, vem a misericórdia na nossa vida o tempo todo. Não valorizamos, não andamos com ela, não somos amigos dela, não apresentamos ela para ninguém. Como eu não apresento a misericórdia para ninguém? Quando eu não sou misericordioso com o outro. A gente não tem intimidade com a misericórdia, a gente vive debaixo da misericórdia, mas está tudo bem. Mas a misericórdia está lá, a ordem de Deus, dura para sempre. Para sempre quando? Até que chega a justiça. É aquele grande dia que a justiça diz assim: para aí, porque a partir de agora é comigo. Mas a misericórdia vai funcionar até o último instante. A partir de agora é justiça. Separarei para a esquerda e para a direita. Enquanto há vida, o dito popular diz que há esperança. Então eu vou atualizar isso. Enquanto há vida, valorize a misericórdia. Porque depois que a dona justiça entrar em ação, e não é aquela justiça que está lá em Brasília com um pano para dizer que não vê e vê. Aquele pano lá é falso, tá, irmãos? Aquele pano é transparente. A justiça está vendo tudo e favorece só uns e outros. Mas a justiça de Deus não tem pano nenhum, vê tudo. E a balança de Deus é justa. Ele não negocia com a justiça. Então, aquele que é misericordioso há de nos cobrar o quanto fomos misericordiosos nesta vida que Ele nos deu pela própria misericórdia. Aquele que perdoa os nossos pecados nos cobrará o quanto perdoamos aqueles que pecaram contra nós. Ele vai nos cobrar isso. Assim como na parábola. Eu quero encerrar os textos aqui lendo lá em 1 Pedro, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. Quero encerrar esse sermão lembrando das palavras do apóstolo Pedro.
capítulo 1, apenas um versículo, versículo 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 10. Vós, sim, que antes não eres povos ou povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora, como ele diz agora? Por que ele diz isso? Porque Jesus é o nosso Rei, Senhor e Salvador da nossa vida. Mas agora alcançastes misericórdia. E se agora você entende que está debaixo da misericórdia de Deus, valorize isso todos os dias. É interessante, amigos, porque quando eu falo, se não fosse as misericórdias do Senhor, não estaríamos aqui. Não estou dizendo que você tem que estar aqui para estar debaixo da misericórdia. Você sempre usufruiu da misericórdia de Deus, mesmo não conhecendo. Ele conhecia você. Ele visitava você no ventre da sua mãe. Foi Ele que inibiu a ação do mundo. Quando eu digo inimigo, eu vou trazer o mundo contra você. Enviando as dores, as doenças, as bactérias, os problemas do dia a dia, a falta do dinheiro, a falta de... tudo que corroborava para você morrer lá já no ventre. Estava Deus contemplando. O salmista vai dizer: o Senhor me contemplava ainda quando eu era substância informe. Quando eu era... Como é possível assim? Deus já olhava para mim. Deus já sonhava, ó, sonho de Deus. Deus já planejava a minha vida e dizia: olha, você vai ter o direito de não me seguir. Mas se você me seguir, vai ser tão bom. E aí a gente encontra um mundo que não nos apresenta misericórdia e que tem uma cova aberta para todos nós. Todos nós temos uma cova aberta nos esperando. A questão é que essa misericórdia, se a gente usufruir já desde hoje, a morte não nos alcança. A cova é só uma proforma. Que caiu ali não tem mais vida. Por isso há uma atualização na reportagem, né? Foi sepultado, cantou, eles não falam mais assim, eles aprenderam a falar. Foi sepultado o corpo. Porque o cantor não existe mais, o ator não existe, é só o corpo. O crente tem que pensar assim, atualize-se. O que vai cair lá não sou eu, não é a minha vida, não é o que Deus fez. É parte que já está condenada. Mas se eu estiver usufruindo da misericórdia, aquele que é mais rápido do que a luz, que dizem que a luz é muito rápida. Quem é mais rápido do que a luz? Aquele que criou a luz, que disse haja luz, e a luz passou a existir. Ele é tão rápido que ele chega antes da morte. E aí, quando a morte pensa que vai estar de braços dados conosco, nós estaremos na eternidade diante da luz do Senhor, na presença dele, eternamente. Louvado seja Deus. É muito rápido, irmãos. É muito rápido. Ai, vai ser no fechar dos olhos. Não, é mais rápido que o piscar de olhos. Deus tem todo esse poder e toda essa autoridade. Jesus subiu a montanha e falava sobre felicidade. Não como eles queriam, porque a gente quer do jeito que a gente quer. E aí Jesus disse para aqueles homens: olha, vocês que subiram hoje a montanha para ouvir as minhas palavras. Aí eu fico imaginando essa escada, olho para essa igreja como uma montanha moderna que nós temos, em que a gente tem o esforço de subir e chegar aqui, e Ele vai nos dizer: vocês que subiram hoje a montanha, vocês que sempre colocarão um desejo no coração de subir a montanha, vocês que não vão abrir mão para seguir os passos, abrirão mão do mundo, não abrirão mão da vida ao lado de Jesus, vocês já estão experimentando o que é ser bem-aventurados. Vocês já estão recebendo muito mais do que merecem. Mas Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, tem muito mais para nos dar do que nós sequer podemos pedir. Esse é o Deus que nós servimos. Um Deus de misericórdia. Devemos buscar o Senhor enquanto podemos achar. Devemos ser. Assim como esses 4 irmãos que estavam passando pelas águas do batismo tomaram uma decisão de subir a montanha com Jesus todos os dias.
de confiar nas palavras dele, não ficar procurando felicidade onde não tem. Não ficar cavando felicidade como fosse um baú de ouro, porque isso o ladrão leva, a ferrugem corrói, é cobiça, mas viver uma vida na presença do Senhor. É dizer, obrigado, Senhor, mais um domingo que eu tenho para estar na tua presença. Mais uma semana de lutas, mas eu cheguei, Senhor. E eu sou feliz por estar na tua casa nessa noite.